Antes de dar o start aqui, deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? Aí depois a gente volta com nossa programação normal aqui, com a continuação dos cálculos, acho que é da Luminares, se não me falha a memória. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. E aí, galera, Foi aula passada, isso mesmo. A gente começado com a luminária, é isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui antes que eu esqueça. Então, olha, na aula do dia 13, isso mesmo, ela só foi. Deixa eu abrir a planta arquitetônica 1. Verdade, é porque eu tava dando aula para outra turma aqui, deixa eu fechar a deles aqui. Ah, agora sim, agora é de vocês aqui. Então, aí lembra que eu falei que tem um rascunho, né? Aí é bom você fazer nesse rascunho, porque provavelmente, talvez essa vai ser a última vez, a menos que, né, você queira fazer a engenharia elétrica, e provavelmente você vai fazer esse cálculo de novo, tá? Na mão. Geralmente, profissionalmente, você não faz esse cálculo na mão. Você faz esse cálculo utilizando, né, um programa. Antes dos programas que a tecnologia BIM, né, existia, o pessoal utilizava planilha de Excel mesmo para automatizar esses cálculos. Depois, com o advento aí da tecnologia BIM, né, só reforçando a tecnologia BIM, por exemplo, esse quadro aqui, ó, se ele tivesse sido elaborado com a tecnologia BIM, na hora que deixa eu abrir aqui mais aqui, ó. Por exemplo, esse aqui foi feito no AutoCAD normal, ó. Cada elemento aqui é uma linha, beleza, né? Aqui é uma linha, só que essa linha é mais grossa aqui, né, para dar a ideia de que o cabo é mais grosso aqui, que tá entrando no geral, né? Então, no AutoCAD clássico, né, a diferença dele para você fazer o desenho na mão ali, utilizando uma régua, esquadro, é que o AutoCAD é, ele é digital. Já você fazendo, né, igual o projetista fazia antigamente, ele é analógico, ou seja, você desenha num papel, utiliza a régua com gabarito, né, para dizer, aí tem um gabarito lá para ponto de tomada, ponto de luz e por aí vai, tá? A diferença é só essa. Uma é analógica, ou seja, eu preciso ter o trabalho grande, né, de repetir, de fazer. Até eles utilizavam um papel ou de acetato, geralmente era acetato, que ele é como se fosse um plásticozinho, e aí, aonde eu tenho o desenho do projeto, esse acetato aqui, ó, você com
uma caneta, né, é como se fosse um bisturi. Aí nesse acetato, em cima do desenho, você corta. Porque aí como assim você corta? Porque aí o pessoal utilizava para o projeto sair rápido, eles utilizavam a máquina, não sei se é da sua época aí, o Thiago ou Gustavo, provavelmente não. Eles utilizavam uma máquina parecida com que antigamente, para fazer uma fotocópia, utilizava o mimeógrafo. Ele é um cilindro, aí você utiliza um papel, tipo um papel carbono ali, usa álcool. E aí, geralmente, as provas de antigamente, né? Quando o pessoal falava que ia rodar a prova, eles rodavam literalmente. Usavam uma matriz, é como se fosse um silk screen, né? Usavam uma matriz e aí por isso que os desenhos, os escritos das provas eram um roxo. Eu me lembro muito bem quando eu fazia prova lá do primário, né? Da primeira série, segunda série, era desse jeito. E aí, né, com o avanço aí, né, das tecnologias de impressão e tal, e as tecnologias de desenho, né, criaram o AutoCAD, que aí ele é digital, não é mais analógico. Ou seja, eu posso imprimir esse desenho eu tendo papel com tamanho adequado e tinta, né, eu posso imprimir ad infinito instantaneamente aí, né? Aí já a tecnologia BIM, ela é um passo além porque esse no AutoCAD clássico, isso aqui é um vetor. O que que é um vetor? Por exemplo, quando você desenha no papel, não vai ficar, por exemplo, com a caneta preta, não fica um risco preto. Aquele risco que você vai fazendo ali, você chama de vetor analógico, ou seja, é um desenho analógico. Já que no digital é um vetor digital, que basicamente é uma linha. Ó. Eu clico aqui nas várias ferramentas geométricas aqui, ó. Eu quero fazer uma linha. Professor, por que que essa linha sua, né? Ó, inclusive ele aparece a angulação em relação, ó, ele faz até, se eu quiser até criar um ângulo aqui, né? Por exemplo, eu quero em linha reta. Se eu fosse usar de forma analógica, eu ia utilizar uma régua. Eu venho aqui, ó, tá vendo essa ferramenta bem aqui embaixo? Ela é você ativa o ortogonal. O que que é isso? Na hora que eu clico ela, ó, toda linha, ó, se eu for para direita, se for para esquerda, se eu for para cima, para baixo no desenho aqui, ó, independente de eu tremer minha mão aqui, ó, vai ser tudo em linha reta, ó. Vai ser perfeito, ó. E eu só consigo de forma analógica utilizando régua, né? E aí a tecnologia BIM, o que que é isso? Você tem um vetor, aí esse vetor aqui ele tem uma propriedade. Por exemplo, na hora que eu clico nele aqui, em vez de aparecer linha, aparece cor vermelha e tal, aparece uma outra camada, falando que esse é um cabo, estou chutando aqui, de 25 milímetros. Daí a diferença é que quando eu faço um projeto que ele tem essa tecnologia, né, no programa, né, exemplo do Autodesk Map Suite, né, que ele faz parte do Revit, que é o mais evoluído até então, é o Proelétrica, o CAD Proj, ele na hora que eu clico aqui, por exemplo, e aí vamos supor que eu tenho aqui, que está instalado aqui o Proelétrica, né? Eu iria clicar com o direito do mouse e ia aparecer aqui, ó, lista de, vamos supor que aqui tivesse escrito, tá escrito mover, né? Mas é a lista de material. Aí se eu clicasse com o direito, o esquerdo do mouse aqui, ele iria aparecer uma barra de tarefa aqui falando, olha, você quer essa lista em quê? Em formato TXT? Você quer ela em Word? Você quer ela em Excel? Do que você quer? Qual que é o seu desejo? Aí você fala, eu quero em Excel. E aí, do nada, ele pega, vai. Aí você, se você tiver o pacote Office, né? Vai aparecer a telinha do Excel e vai aparecer lista. Inclusive, ele vai considerar o comprimento desse circuito, dessa bitola aqui. Aí vamos supor que lá do poste até chegar aqui, eu tenho, sei lá, uns 20 metros. Aí ele vai falar condutor, né? Fase C,
vermelho, 20 metros, metragem 20 metros. Ah, professor, então quer dizer que hoje em dia os projetos são tão rápidos porque utiliza essa tecnologia que ele faz referência no desenho. O vetor, ele não é só um desenho digital. Ele, além de ser um desenho digital, ele tem vinculado uma propriedade. Qual que é a propriedade desse desenho ser um condutor elétrico de 25 milímetros e daí pela escala que está lá assinalada no desenho, ele vai fazer o cálculo, ele vai considerar a altura, né, o pé direito lá da edificação, vai considerar até chegar no quadro, que ele fica geralmente numa altura um pouco acima onde ficaria um interruptor, né? 1,60 m mais ou menos. Entendi, professor. Que só para a gente, né, dar Porque às vezes a gente vai fazendo esses cálculos aqui, né? E acontece, viu? Né? Nossa, por que que a gente está fazendo tanto cálculo lá com o professor Pablo, né? Porque é o dimensionamento de iluminação, dimensionamento de tomadas, né? Pontos de uso geral, pontos de uso específico, né? E aí esse dimensionamento vai culminar em um desenho que eu vou aplicar, igual a gente fez na aula passada, né? Pegou lá a regra, né? A área é menor que 6 metros quadrados, então o único ponto de iluminação de 100 volt-ampere. Agora vamos dimensionar o ponto de iluminação para a cozinha. A cozinha tem 8,55 metros quadrados, ou seja, ela é maior, aqui esse critério é menor ou igual. Aqui ela é maior que 6 metros quadrados. Ok. Se ela é maior que 6 metros quadrados, o que que eu vou fazer? Aí você, né? Lembrando daquela regra que eu mostrei para vocês, ó. Cadê? Deixa eu abrir a folha aqui. Ah, tá aqui. Pois não, Thiago. É, professor, eu tenho uma dúvida relacionada à quantidade de pontos por cômodo. Existe uma norma específica para isso? Tem, é 5410. É o que a gente vai ver provavelmente na próxima aula. Isso daqui, ó, quando a gente fez esse cálculo, ó, isso aqui foi que eu passei bem no finalzinho da aula passada, ó. Aqui, vou até aumentar o tamanho aqui, né, para ficar mais visível. Isso está lá dentro da 5410, né? Tem um item lá que fala, ó, incômodos ou dependências, né, de uma edificação. E quando ele fala edificação, é qualquer construção, tá? Casa, edifício, galpão, tá? Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo, né, no teto, comandado por um interruptor. Beleza, pelo menos. Aqui é o critério mínimo. Se eu quisesse colocar mais carga, eu poderia, tá? Mas no mínimo ele tem que ter esse ponto, né? E aí, para iluminação, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, ela tem um único ponto, tá? De 100 volt-ampere. Aí essa potência é em potência aparente, né? Eu dimensiono em potência aparente porque tem alguns equipamentos, né? Às vezes até algumas luminárias aí que utilizam reator. Como a gente trata de um circuito de tensão e corrente alternada, a gente tem que considerar as potências, né, como potência total. Eu considerar ela como volt-ampere, eu estou querendo dizer que pode ser que esse equipamento ele consoma, né, na hora que ele vai iluminar, né, se for uma luminária fluorescente ali, por exemplo, ele precisa de um reator. O reator, basicamente, ele tem uma bobina e tem um capacitor. Aí essa bobina ela vai gerar uma corrente alta, mesmo na baixa tensão, e o capacitor ele vai gerar um potencial alto, mesmo em baixa tensão, né? Que é o monofásico 220 volts. Para quê? Porque a fluorescente ela tem um material fluorescente, aí aquele gás nobre que está ali ele não é reativo, né? Ele está em equilíbrio, igual a gente estudou lá em atomística, em química, lá no segundo grau. Aí, como ele não é reativo, né? É aquela história, né?
É como se fosse por exemplo, você chega lá no Elon Musk, o Elon Musk é um cara pobre, né? Extremamente pobre. A gente precisa fazer uma vaquinha para ele. Você chega lá no Elon Musk e fala, Elon Musk, ele tá, vamos supor que ele tá numa fila para comprar alguma coisa. Elon Musk, eu te dou R$ 100.000 para você me dar o seu lugar na fila. Ele vai rir na sua cara, porque ele é um cara bilionário, trilionário, né? Segundo lá a revista, né? Ele não tá nem. O seu dinheiro, ainda mais em real, né? Ele faz dinheiro em dólar, né? O dinheiro, R$ 100.000 para ele é troco de pão. Então, ele é pouco reativo a dinheiro, porque ele já tem muito, né? A mesma coisa, vamos supor que ele fosse um cara que tivesse o poder, igual o poder de Deus, né? O poder de um Deus, né? Para ele, dinheiro nada importa, porque o simples fato dele pensar, eu quero um PlayStation, pão, o PlayStation aparece aqui na frente dele, porque ele tem o poder para isso. Então, o gás nobre, ele é baixo, a reatividade dele é zero. Para eu forçar essa reatividade, eu tenho que ser agressivo. Eu tenho que utilizar uma bobina, né, para elevar a corrente, e eu tenho que utilizar um capacitor para elevar o potencial para que ele, na hora que eu ligar a lâmpada, ele consiga iluminar, utilizar a fluorescência dele. Do mesmo jeito, um cara muito poderoso, só um deus, né, ou só alguém trilionário para fazer uma proposta para ele ficar né, balançado, né? Para ele ficar receptivo ou reativo àquela proposta, né? Eu acho que esse foi a melhor analogia que eu já utilizei até hoje. Então, essa regra aqui é uma regra utilizando método científico. Esse 6 metros quadrados, ele parece ser um número aleatório, que o cara que estava criando essa norma, não, eu vou colocar o critério, a área é menor ou igual a 6 metros quadrados e a área é maior que 6 metros quadrados. Esse critério aí, a gente não tem comprovação dele, né, de fato, né, histórica, mas se ele utilizou o método científico, quer dizer, como essa norma ela é internacional, né, ou seja, ela é uma cópia a norma brasileira é uma cópia de uma norma internacional, provavelmente, lá, né, como é lá dos Estados Unidos, né, eles pegaram as residências, né, residência de alto padrão, médio padrão, né, padrão baixo, calcularam as áreas das dependências, né, fizeram uma média aritmética e já que tem distinção entre alto padrão, médio padrão e baixo padrão, provavelmente fizeram uma média ponderada e chegaram nesse valor na média de forma ponderada, ou seja, considerando clientes de alto, médio e baixo padrão, a área, né, das residências, né, das unidades consumidoras dos moradores dos Estados Unidos é na média 6 metros quadrados, tá? Por isso que esse não é um número jogado, né, ao relento aí, é um número aleatório. E aí, esse critério, além de eu dimensionar a potência, né, que é a carga, eu dimensiono a quantidade. Mas lembra que esse é a previsão, inclusive até esqueci de pôr aqui, é o critério de previsão de carga de iluminação mínima, né? Ou seja, se eu, como projetista, estou projetando alto padrão, aí o cliente, né? Se o cliente requer mais iluminação, mais ponto de força, né? Eu poderia colocar, sei lá, por exemplo, esse banheiro aqui, né? Pegar essa carga toda, colocar uma fita de LED, ó, em volta aqui e fazer uma sanca ali, né? Para ter uma iluminação indireta ali, né? Eu poderia colocar aquele rebaixo no forro, né? E aquele alto no forro ali, uma sanca, né? Iluminaria tudo ali. É alto padrão, né? É um cliente premium, né? Então, provavelmente essa edificação seria construída com critérios, né, mais elevados aí, né, de quantidade de carga, né, ou seja, quantidade de iluminação e, consequentemente, tem uma maior potência. Agora a cozinha, né?
Vamos ver se a gente termina esse dimensionamento de iluminação hoje aqui. E aí eu reservei o comando A, né? O comando A para comandar essa luminária, né, desse banheiro. E eu coloquei o número um aqui, isso significa que ele é o circuito um, ou seja, eu tenho geral, circuito um é iluminação, né? Então, o disjuntor que vai estar lá na iluminação, quando a gente chegar na análise da atividade 2, a gente vai descobrir qual que é a corrente elétrica daquele disjuntor, né? Ele foi, qual que vai ser a projeção de corrente elétrica para ele. Por enquanto, a gente só está dimensionando carga, potência e quantidade de pontos. Então, no mínimo, um ponto, que é o que a regra diz aqui. É, vamos lá, voltar aos nossos cálculos aqui. Cozinha, né? É maior que 6 metros quadrados. Aí o critério é o seguinte: para cada, né? Para cada 6 metros inteiro, eu aloco 100 volt-ampere. Para os 4 inteiros que restar, eu vou alocando 60 volt-ampere. Não entendi. Vamos lá, vamos fazer a conta aqui que a gente entende. Deu 8, né? Ela é maior, né? Você primeiro faz essa verificação. É maior que 6 metros quadrados? Então já não é um ambiente pequeno, né? Então, 8,55 metros quadrados. Desses 8, eu vou alocar os primeiros 6 metros quadrados aqui, eu vou alocar 100 volt-ampere, tá? Aí é bom você utilizar uma calculadora aqui, ó. 8,55, né? Menos os 6 metros quadrados, aí você vai entender a lógica agora, ó. Vai dar o quê? 2,55 metros, né? Sobrou 4 metros quadrados inteiro? Não, sobrou 2,55 metros quadrados. Então, eu só vou alocar para essa cozinha um ponto, né? Deixa eu acionar aqui o desenho. Um ponto singelo, né? Ou seja, um único ponto, né? Le- Lembrando que é o mínimo, tá? Se eu, na qualidade de projetista, comando B, né? Interruptor, ó, comando B, circuito um. Carga alocada 100 volt-ampere. Professor, eu poderia colocar duas luminárias, cada uma com 50 volt-ampere? Pode, potência. Ah, eu poderia colocar quatro aqui, desde que no mínimo tenha 100. Poderia até colocar mais, né? Mas esse é o teto mínimo, como se fosse o salário mínimo, né? No mínimo, o salário aqui no Brasil é de 1.000, nem lembro mais quanto é que é. 1.000, sei lá, 1.500. Agora vamos para a sala. Aí a sala, né? Você vai conseguir fixar essa regra, né? Esse algoritmo. E isso daqui foi retirado, né? Respondendo novamente a pergunta aí do Thiago, foi retirado da NBR 5410. Esse é o critério. Professor, então quer dizer que num programa igual esse programa que o senhor falou aí no início da aula, né? Esse programa ele vai fazer essa conta que a gente está fazendo aqui na mão, exatamente. Só que ele vai fazer de uma forma tão rápida que você olhando lá no computador, você vai achar que é magia, né? Ou que ele está simplesmente colocando cargas aleatórias ali. Metro quadrado, né? Aí você vai, ó. Esse valor, os 27,55 metros quadrados, já aloca 100 volt-ampere, já começa a acumular a alocação de carga aqui, ó, 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados. Aí, para você não se perder, isso lá o algoritmo ele vai fazendo a subtração na hora que ele já sabe, né? Por isso que quando a gente faz lá no programa, né? Você tem que falar para o programa qual que é a metragem quadrada de cada um dos ambientes daquele projeto ali. Então, 27,55 metros quadrados menos 6. Aí eu aloquei para esses 6 100 volt-ampere. Beleza. Sobrou 21,55
4,55. Então, agora, em vez de pegar 6, a partir da segunda alocação, eu estou retirando, em vez de 6, retiro 4 metros quadrados. E esse 4 metros quadrados eu vou alocar 60 volt-ampere. Professor, só acaba de inventar isso. Fala a verdade, né? Não, tá aqui, ó. Em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e acrescida de 60 volt-ampere de potência para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Ah, por isso que o senhor não colocou mais 60 lá na cozinha, porque não sobrou 4 metros quadrados inteiro, sobrou 2,55. Isso mesmo. Agora vamos arrancar mais. Agora é 4, né? 4 metros quadrados, ó. Sobrou 17. Eu não vou precisar usar mais esse programa aqui. Vou até fechar ele aqui, ó. Que eu já estou utilizando o Word aqui, né? E o PDF para fazer isso. Deu 17, né? 17,55 metros quadrados. Já vou alocar, né? Menos 4 metros quadrados. Já vou alocar o quê? Mais 60 volt-ampere. Enquanto eu tiver 4 metros quadrados, né? Então, menos 4 metros quadrados, né? Dá 13,55 metros quadrados de área, né? Agora, menos 4 metros quadrados é maior. Sempre o programa vai ficar vendo a verificação. O que sobrou é maior que é 4 metros quadrados a partir do segundo, né? Então ele sempre vai alocando 60 volt-ampere. Já aloca 60 volt-ampere para a gente não esquecer, né? Vai dar quanto? Menos 4, 9. E eu acredito que esse o pessoal do pedagógico, juntamente quem projetou aqui, né? Já colocou essa sala gigantesca justamente para forçar o aluno a fazer essa conta várias vezes para você ir percebendo como que funciona, né? Já aloca 60 volt-ampere, ó, menos 4, né? 5,55 metros quadrados, menos 4 metros quadrados. Com certeza essa aqui vai ser a última alocação de carga, menos 4 metros quadrados, ó, sobrou 1,55 metros quadrados, ou seja, aí o programa vai parar o looping, né? Porque agora ela é menor, né? Menor que 4 metros quadrados. A partir do segundo, o primeiro loop, ele olha se é maior que 6 metros quadrados. Aí ele aloca, né? Faz a subtração. A partir do segunda interação, segundo looping, ele, em vez de tirar de 6, só o primeiro que ele tira 6, o segundo ele tira 4. E aí acabou a interação, né? Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30. Então, é... 5 vezes 60 vai dar o quê? 300 volt-ampere. Mais o 100 da primeira alocação. Então, essa sala, né, 300 mais 100, ela tem 400 volt-ampere de potência alocada. Beleza, professor. Então quer dizer que essa sala já usou o comando A e B, né? Vamos gastar o comando C. Interruptor C, circuito 1. Pessoal, vamos supor que essa casa é de alto padrão e ela tem muita, mas muita iluminação, tá? Eu poderia dividir esse circuito em dois, né? Eu tenho o circuito 1 de a iluminação do piso superior e o 2 do piso inferior? Sim, poderia, tá? Geralmente residência, a cara, ainda mais hoje com LED, né? Não, eu tenho luminária lá em casa, moço, juro para vocês, de 10 watts, né, de LED que representa
uma lâmpada de quase 100, acho que era 90, se eu não me engano, né? De LED de 10 que representa uma de 90, né? E é forte a bicha. Ah, não, eu coloquei 100, né? É 400, foi mal, galera. Salvando. Agora, só falta dois aqui, ó, pra gente finalizar. Hum. Então, quarto um. Quarto um, 15,16 metros quadrados. É maior, ó, primeira verificação, 6 metros quadrados. Então, a gente já sabe que desses 15, a gente já tem que alocar 6 metros quadrados dele, já tem que alocar 100 volt-ampere de potência aparente. Então, 15, é isso mesmo? Deixa eu ver. É, 15,16. Menos 6, 9,16 metro quadrado. A partir da segunda repetição, agora a gente retira 4 metros quadrados inteiro e aloca, né? Ou seja, reserva 60 volt-ampere. Menos 4, sobraram 5,16 metros quadrados. Já é maior que 4, né? Então, menos 4 metros quadrados, já aloca os 60 volt-ampere para ele. E, com certeza, agora sim, vai sobrar, ó, 1,16, ó, 1,16 metro quadrado, né? Então, para o quarto um, eu tenho uma alocação de 6 vezes 2, 12, 120. 120 mais 100, 220 volt-ampere. Toma cuidado, viu? Eu acredito que se colocar esse quarto aqui de propósito para dar uma carga de 220 volt-ampere para o aluno desatento, agora é comando D. É o quiz é B, né? Optou, circuito um, comando D, 220 volt-ampere. Toma cuidado que na hora nós já somos condicionados a isso, tá? Na hora que a gente vê 220, a gente já vai seco. Ah, é a tensão? Não, isso aqui é potência, tá? A gente sempre tem que olhar a unidade de medida. É potência aparente, é potência. Se o volt e ampere tá junto, é potência. Se eu tenho o W, que é watt, também é potência. Se eu tenho volt e ampere reativa, é a potência reativa. Mas isso é só lá para máquina elétrica, tá? Máquina elétrica a gente vai especificar isso melhor. Agora, para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó, o quarto 2, Q2. Quarto 2 tem uma arinha, né? Faz a verificação inicial de 11,09 metro quadrado. Então, ela é maior, né? Segundo a verificação lógica aqui, maior que 6. Então, eu já começo, ó, 11,09 metro quadrado, menos 6 metro quadrado, que eu tenho alocado é, 100, 100 volt-ampere já para os primeiros. Então, 11,09 menos 6 metros quadrados, que dá 5,09 metro quadrado. É maior que 4, então, segundo a verificação, maior que 4 metros quadrados, já aloca 60 volt-ampere, já vai no registrador lá, né? Menos 4, com certeza, pela conta, dá menos que 4 metros quadrados. Beleza, agora o quarto 02, né? Que 02
é o somatório dessas duas cargas que foram alocadas. 100 mais 60 volt-ampere, ou seja, 160 volt-ampere no quarto 2. Já coloco o interruptor aqui, né? Agora é o comando e circuito 1. Vamos desenhar uma simbologia para iluminação no quarto. Circuito 1, comando E, carga de 160 volt-ampere. E aí, inclusive, ó, se a gente somar todas essas cargas aqui, ó, para a gente já fechar aqui a aula com chave de ouro, se a gente, eu não abri, né, a atividade 1 hoje, vou utilizar até a planta baixa aqui, ó. Deixa eu, deixa eu até mudar aqui fazer uma captura aqui da tela. Ó, aqui eu já posso tirar essa planta baixa vazia. Vou colar aqui especial. Já vai. Já vou colar nova planta baixa aqui, ó. Que a gente já atualizou, né? Já temos. Salvar. Lembra que na atividade 1, isso todo esse cálculo aqui, ó, só para achar o 1. E o 1, inclusive, ele é um exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver. Aí, ó, 400 lá da sala, né? Mais 220 do quarto 1, mais aqui eu escrevi, ficou estranho, mas é 160, né? Volt-ampere, mais a cozinha que é 100, mais o banheiro que também é 100 volt-ampere. Ó. Por isso que no exemplo que você já tem da atividade 1 aqui, ó, isso aqui já vem escrito, ó. Fala que o circuito, porque não parece aleatório? Ah, e inclusive ele colocou aqui, ó, 6 pontos de lâmpada incandescente no teto, né? É, 6 pontos, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o sexto ponto? Provavelmente, como a carga da sala é alta, né? E essa sala geralmente uma sala dessa você divide em dois ambientes. Ele escolheu dividir em dois ambientes. Eu coloquei um único para cada ambiente para ser de forma didática, tá, pessoal? Mas o que importa é que no final o programa ele vai aparecer no início essa carga aqui de 980. Se as áreas forem exatamente e os ambientes foram exatamente esses que a gente tem aqui na planta, né? Da atividade, tem que sair 980. Por quê? Porque o programa, né, e o aluno, né, o futuro eletrotécnico, o futuro engenheiro eletricista, que também utiliza as regras da NBR 5410, ambos, né, têm que achar esse valor de 980 se for exatamente essa planta baixa aí, no mínimo. Aí é aquela história, achei a carga mínima, eu posso dividir esses 400 em quantas cargas eu quiser, desde que tenha o somatório de 400, né, no mínimo, ou seja, eu ainda posso colocar mais. Mas o croquis inicial, né, o projeto inicial, ele tem que ter essa cara, né, de potência, né, para cada ambiente, tá? E comandos, beleza? Então a gente fechou hoje iluminação. Próxima aula a gente fecha tomadas de uso geral. Acredito que vai dar tempo para tomadas de uso específico, né? Específico é fácil, né? É a potência do equipamento. Por exemplo, se o chuveiro tem 7.000 watts de potência,
a carga desse terceiro circuito, né, vai ser de 7.000. Ah, se eu tiver um ar-condicionado, aí vai ser um quarto circuito. Uso específico, eu não utilizo as tomadas, é um erro comum. Tomada de uso geral, eu não utilizo para energizar uso específico. Uso Professor, específico é um disjuntor para cada equipamento de uso específico. Se eu tiver 10 chuveiros, é 10 circuitos para esses 10 chuveiros. Se eu tiver 10 ar-condicionado, é 10 circuitos para esses 10 ar-condicionado. Pois ô, não, pode falar professor, aí. é, era uma pergunta que eu queria te fazer. Eu vou fazer um banheiro para um CIMEI e lá Uhum, é infantil. E lá são quatro chuveiros. Aí eu vou colocar um chuveiro de menor potência, de 5.500 watts. sim. Aí ele vai ser, pede assim, eu São calculei aqui, vai, 5, é? não, quatro, A 4, né? Então isso. vai Aí ser eu calculei aqui dá de 25 amperes, né? isso. 5.000 e Isso. quanto? 5.500 o menor deles lá. É dividido por 220, né? 25 amperes. Isso. Aí a Aí, proteção você vai somar mais 5, porque a NBR 5410 você não pode colocar o circuito para ele trabalhar em sobrecarga. Você concorda que quando ele colocar na posição do mais quente, ele vai aparecer o quê? 25 amperes. o Aí o que limite, que vai né? acontecer? Se você colocar um disjuntor de 25, ele já desarma na hora. Aí você soma mais 5 e esse vai ser a corrente desse disjuntor, de cada um dos quatro disjuntores, né, que energizam os quatro chuveiros. Ah, Certo. então eu tenho que colocar quatro disjuntor, De né, 30 de amperes. 30, isso mesmo. Aí, no caso, porque lá é uma rede trifásica. O que o senhor acha? Que eu puxo duas fases ou uma fase só? Ó, o importante, foi bom você ter perguntado isso. O importante é você utilizar uma única fase para cada chuveiro ali. Por exemplo, eu uso, sei lá, fase A. Eu posso até utilizar a mesma fase, né? Para cada circuito do chuveiro. Mas como é trifásico, o bom é eu balancear, né? Então, se é 4 aí, você fase A, né? Um chuveiro um, fase B, chuveiro 2, fase C, chuveiro 3, a menos que o circuito da onde você vai tirar a carga desses chuveiros, vamos supor que o quadro mais próximo para alimentar esse CIMEI, né, esse vestiário, ele só chega a fase A, então você só vai poder usar a fase A. Ah, eu Não, tenho acesso às três fases, então eu posso utilizar desde que eu divida, tá? Independente se eu utilizar um disjuntor e mudando em cada fase, ou se eu utilizar a mesma, se fosse monofásico, né? Eu tenho que utilizar três disjuntores, quatro separados, quer dizer. eu pensei no caso, não sei se está certo, até pesquisei tudo para ver lá no código, né? É, igual eu ia puxar duas fases, e Uhum. colocar um disjuntor, acho que precisaria de um disjuntor de 100 amperes, isso? O geral? Que Não, era aí, quatro. aí depende. A carga total, porque não são só o chuveiro, né? Tem iluminação, tem. Vai ser só os chuveiros e iluminação. Eu queria, na verdade, queria saber mais era fazer o cálculo, entendeu? Ah, e aí você tem que fazer o somatório, tá? Do rapidão, que deixa eu só registrar aqui, antes que eu esqueça aqui, rapidão, galera. Tranquilo. Beleza, registrei. Eu acho que deu certo aqui. Então, você tem que fazer o somatório, é o Gustavo, né, que tá falando? Isso. Você tem que fazer o somatório de todas as potências. A potência, né, para iluminação das tomadas de uso geral, né? Aí vamos supor que os únicos de uso específico que tem nesse MEI é chuveiro, mas eu acredito que deve ter ar-condicionado, né?
Não, é porque é dividido em várias partes lá, né? Que isso aí é tudo bagunçado, que faz Uhum. 1.500 obras no decorrer Entendi. do tempo, entendeu? Aí por isso que eu pensei em puxar duas fases, aí dois chuveiros eu colocava em uma Se fase você e lá dois no chuveiros eu colocava em quadro, outra. isso, se no quadro onde você está puxando essa fase tiver as três, né, ou pelo menos as duas, você pode puxar, tá? Aí, Desde no- que aí você eu- tenha acesso. Aí você tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado para você não misturar uma. Vamos supor que você pegou a fase A e a B, né? Você não Aham. misturar, porque se você juntar a fase A com B, por exemplo, eu esqueci aqui, eu tô achando que é o neutro, aí em vez disso eu tô Era colocando um circuito com 380, né? aí fica 380, aí vai torrar Não, tudo. não, não, isso eu já sabia, até um colega meu do curso falou. Aham. É, uhum. Mas no caso eu ia colocar duas fases, pela 5410, né? NBR, Isso. aí tem que ter um DR, né? Porque área molhada. Área molhada. O bom é você. Aí geralmente eles utilizam ou interruptor DR ou então disjuntor DR. Professor, qual que é a diferença? O IDR, que é o que geralmente você encontra mais fácil, ele. Deixa eu ver aqui. É porque eu pesquisei Se eu tenho a também, imagem aí aqui. o Não, é porque IDR assim, ele ele não não tem tem bifásico, curva. né? Não, o IDR tem. Não, Não, mas ele eu falo assim tem, para na passar verdade. as Não, duas fases e o neutro, não não, tem. aí Tem que você. ser o trifásico, né? Não, e na verdade, vamos supor que fosse 127 volts, eu utilizaria duas fases no IDR. Aí no Isso, mas é lugar 220, né? no lugar do neutro, né? Vamos supor que fosse 127 volts, aí Isso. daria DDP de 220. Aí no lugar do neutro você colocaria uma fase e no lugar de uma fase você coloca a Normal. fase, né? Isso. Aí é porque tem o bipolar, né? E tem o tetrapolar. Aí no caso, Aí pelo que eu pesquisei lá, no caso, não o bipolar só se fosse 127. Eu colocaria um DR tripolar, aí eu usaria só o neutro e duas fases, né? porque você E pode deixava um usar IBAN. deixa um sem nada, né? Porque Isso. aí o bipolar, né? Aí você pega uma fase que alimenta um chuveiro, o neutro, né? E aí o outro você Fica em deixaria ele vão. sem, né? Ele É, ficaria em vão, né? Desligado, na verdade. beleza? É porque, na verdade, eu pensei assim, porque eu vi numa aula aí, eu vi falando que o DR, para ele utilizar, ele soma a entrada da fase e a saída do neutro, né? Aí, por isso que eu pensei, como que eu Isso. vou colocar É duas porque fases ele. nele? Eu pensei, como ele é bifásico, eu falei, não vou ligar duas fases nele, porque e o neutro, como é que eu vou fazer? Como que vai calcular a saída? Não, mas aí ele pega o. Não, aí teria que ser só o tetrapolar mesmo. É o trifásico, né? Que aí uma das fases. Não, agora entendi. Se for o geral, né? Aí o tetrapolar tem quatro polos, né? Aí você Isso. utilizaria dois polos Para fase para duas fases, né? E e um aí para o neutro. terceiro ficaria livre, né? Porque é só duas fases, né? Uhum. E aí o neutro, porque o neutro, o que que ele faz? O que que o DR faz? Ele Ele compara a calcula, né? corrente da fase, ele tem um TC lá, ele parece uma rosquinha Mabel lá. Aí ele olha a corrente que entra em uma das fases e a corrente que sai. Aí, Se pelo que eu vi ela na der aula do. discrepante, quer dizer que tem fuga. Aí ele já vai e Aí ele desarma. cai. Foi numa aula, acho que presencial, que aí o professor falou que quando ele se ele sai mais do que entra, é porque tá dando fuga, aí ele vai e desarma, né? E está dando fuga para algum ponto Aí, porque a corrente ela tem que, né, obrigatoriamente ela tem que fluir no circuito. na Isso verdade, mesmo. até. Professor, aí, eu ia falar daqui de casa, daqui do meu apartamento é bifásico. Eu até ia olhar e não olhei, né, para tirar essa dúvida. Aham. Esses dias para trás, acho que fez calor demais e Sim, com o certeza. meu ar-condicionado, ele.
Tava só ventilando e não esfriava, só Ah, foi ventilava, você. sabe? Ah, agora eu lembrei, foi você que falou. Gente, Isso. eu É, falei é, desse caso para outras turmas que a gente tá nessa, eu aí sei. realmente é isso mesmo, é que é quando usa muito, a energia ela baixa mesmo. É, aí Porque eu coloquei o provavelmente deu uma queda de tensão muito isso, eu alta coloquei ali, ou... o multímetro lá não estava dando 220, ele estava dando acho que 170 parece. Mas aí depois voltou, né? Voltou à Não, isso aí normalidade. foi só no dia Só no mesmo que dia, fez né? calor demais, acho que todo mundo ligou o ar no mesmo tempo. É, porque aí o transformador, vamos supor, né, que é, onde você mora lá tem um transformador para 3 quarteirão, né? E aí, 3 quadras, só ele vai tancar. Imagina cada quadra, quantos residência não tem, né? Quantos lotes ali não Na tem? verdade, eu até acho que eu vi hoje que tem um transformador aqui bem quase de frente ao meu apartamento aqui, na rua Uhum. do lado, mas só que na quadra é dois prédios, né? Então, Isso. é duas torres aí de, se somar as duas, deve dar mais de 100. Ah, não, Aí uma dá quando é 100 e assim, outra deve dar quase 200 casas, né? porque se fosse uma queda de tensão natural, né, mesmo com 220, aí vamos supor que o seu circuito fosse extremamente longo, tivesse, sei lá, uns, sei lá, vou dar uma louca aqui, 300 metros, né? E aí 300 metros vai dar uma queda de tensão absurda. E aí mesmo você com um transformador com a carga ok, né, você daria uma queda de tensão muito alta. E aí o Aí realmente a energia cai, né? Aí ela ia cair mais ainda, né? Porque estava Se sobrecarregado, fosse né? longe, né? Mas aí como o seu é equilibrado mais, né? Foi um fato isolado, né? Aumentou o consumo, principalmente de noite, viu? Quando É normal, escurece, né? aí você vai ver a carga diminuir. Por isso que a Equatorial vive aí trocando. Onde eu morava aqui perto aqui da unidade, pô, só tinha aquela rede antiga, sabe? Tinha até poste de madeira. Eles trocaram tudo, tiraram a rede nua, né, a rede convencional, e colocaram rede compacta. Na verdade, hoje, eu até fui lá na casa do meu pai, aí os postes é antigos, mas só que já é de concreto. Eles trocaram todos para aquele redondo mesmo, sabe, que achei mais É forte. a seção circular, E, isso. e trocaram toda a rede. A rua tava cheia de. Até tem um colega nosso do curso, ele trabalha na terceirizada Equatorial. Eu perguntei se ele não estava lá. Porque eles estavam tudo trocando a rede. Eu estava prestando atenção, porque já é rede trifásica, tudo. Aí eles estavam trocando É, toda a não, rede, sabe? não, troca tudo. E o movimento, né, já desde quando, né, saiu da já antes na Celg mesmo, era trocar toda a rede nua, né, convencional, porque a poda é muito agressiva, né? Você tem que cortar as árvores demais ali. É quando é rede compacta, não, né? Você só faz ali um acero, né? Uma limpeza ali e a rede funciona de boa, beleza. Até eu vim da academia, eu vim de a pé para minha casa esses dias. Aí tem um espaço que é quase uma quadra, é quase não, é uma quadra fechada. Era um espaço de festa, aí fecharam, agora é um órgão público da prefeitura. Aí. Aí tem um transformador imenso lá e entra numa rede, eu vi que era uma rede trifásica entrando lá. Eu ia até tirar a foto para mostrar no curso, que eu achei bem interessante lá, sabe? É, Então o tira lá e mostra pra gente. é um transformador gigante lá na porta. Eu achei bem interessante. Tipo, eu queria entender como que funcionava. Não, a gente vai Beleza, eu vou tirar uma abordar foto e isso. mostrar na próxima aula para tirar uma Não dúvida, que eu tira também não lá pra conheço. gente. Não tira lá Aí, que a gente tira dúvida aí. no caso lá, por exemplo, esse que eu tô te falando dos banheiros, aí eu posso levar do padrão, que sai do padrão e entra numa caixa no pé lá. Aí eu vou mandar Sim, dessa caixa pro banheiro. Deve dar uns 10 metros no máximo. Aí você acha que eu levando duas fases de 10 milímetros consigo manter os dois chuveiros em cada fase? bicho, com certeza. 10 milímetros, ó, pra 5 Na 5 verdade quinhentos, né? esse cálculo aí que eu queria saber fazer também, que eu não sei, não sabia, não sei, né? É, Dependendo com essa quanto, potência aí para 220,
dependendo do cabo, aí eu não sei se você está usando aquele Sil ou Corfil, né? Ou Não, Prysmian, na né? verdade, é porque minha esposa é engenheira, ela que faz a obra. Aí, no Aham, caso, eu que estou fazendo a parte elétrica agora. Aí, sim. eu queria saber, eu queria saber calcular. Eu descobri calcular quanto que eu precisar do disjuntor, né? Você me falou que eu sempre preciso colocar 5 a mais. E Isso. eu queria saber calcular a, o milímetro do fio. Ah, não, eu mostro para vocês aí na próxima aula aí, tá? Ah, beleza, É, então. que aí você tem uma tabela, né? A tabela fala, ó, de 1,5, suporte, sei lá, É, 17 não. amperes. Ah, tá, E entendi. aí é nessa tabela que você olha. Por exemplo, o 4 milímetros, eu me lembro de cabeça, tem um que suporta 32. Eu É, não me mas só lembro que qual marca que é. eu pesquisei isso também. Aham. Aí fala, por exemplo, mas só que como lá dá 10 metros de distância, aí pergunta como eu vou passar a fiação, se eu vou passar é, aterrado, na tubulação aterrado, se eu vou passar erguir por cima, para saber se, parece que não sei se tem perca, quantos cabos eu vou passar na tubulação. Aí eu queria saber fazer essa conta também. Porque dependendo do eletroduto lá, o de 10 Isso, ela milímetros, tudo. ele tem uma bitola considerável. Talvez um de 6 milímetros resolva o seu problema lá. Pelos condutores que eu conheço, um de 6 ou de 4 milímetros para essa potência, né? A menos que eles depois troquem, né? Porque você já sabe, né? Você provavelmente já tem os chuveiros lá, né? E você deve ter visto lá qual que é a Não, na potência verdade é porque dele, né? esse aí tá fazendo. Aí eu mesmo vou comprar o chuveiro para não dar problema, pegar o maior. Isso. Aí É, quando você comprar, compra nessa carga. Aí se você achar, sei 5.500, lá, né? achei um de 6.000, né? Aí você pega e faz a conta de novo, porque aí provavelmente vai mudar eu acredito que por essa carga aí, um de 6 milímetros, eu Consegue puxar o acredito que geral, né? suporta. É, o de 6 É, suporta. porque eu calculei fazendo assim, que aí eu colocava, no caso eu preciso de um disjuntor bifásico de 100 ampere, né? Para o geral. É, o geral, isso. Isso. Aí Tem. um disjuntor bifásico geral, aí eu preciso passar por um DR, porque na NBR 5410 ele pede tem que ter um DR para molhado. Aí Uhum. do DR, se não me engano, o DR é de 64, 63. Aí do DR eu vou passar para um disjuntor para cada chuveiro. Entendi. Isso, um Entendeu? disjuntor para cada chuveiro, isso. Isso mesmo. Aí eu vou colocar um disjuntor também para iluminação, porque tomada não vai ter, que é banheiro para criança, aí só Uhum. iluminação. Aí É, um então só vai disjuntor ter a iluminação e a tomada de uso geral lá, entendi. Isso, entendeu? Ou tomada de uso geral, não, Na desculpa, do tomada de uso chuveiro. específico, caso do Isso. chuveiro. Aham. Que Beleza. é Não de tem 20 nenhuma amperes. tomadinha assim lá, não, 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 porque na é de criança circulação. mesmo, vai precisar só do chuveiro mesmo. Ah, Se entendi. precisar no máximo vai ser Para uma. segurança, né? Isso. Então Beleza. o cálculo tá certo, foi o que eu pensei. Que eu queria até tirar uma dúvida com você. Não, é isso mesmo. Então tranquilo, então. Obrigado, viu? Tranquilo. Eu deixei até gravando, que aí às vezes também Tirou uma dúvida de alguém. é dúvida de outros alunos, né? Fica Então, com Deus, beleza. tá, Gustavo? Valeu, obrigado. Quer Boa noite. dúvida aí, é só. Se tiver dúvida aí no meio da semana, você pega, fala com a monitora. Se eu não me engano, eu acho que é a Vitória. Eu tenho que ter certeza Eu aqui. acho que é quem manda mensagem pra gente, acho que é. Ó, eu tô querendo falar com o professor, mas ele não. Às vezes eu tô com reunião aqui. Aí, se você quiser, a gente entra no link dessa aula, né? E aí eu Uhum. tiro dúvida no meio da semana, aí, dependendo do horário aí, né? Das 13. Ixi, meu, Opa! gripe tá pegando, hein? Aí, das 13 até as 17, aí você consegue falar comigo. Aí de noite não, porque aí eu já tô ministrando nas aulas. Então tranquilo, então. Obrigado, Beleza? viu? Com Deus, viu? Fica com Deus.